Hoje eu vou comentar sobre 4 ações baratas, mas muito baratas, que eu tô comprando aqui, eu falando o nome do Clube do Valor, nesse início do mês de julho. E eu quero começar esse bate-papo te perguntando quais ações você tá comprando nesse início de mês. Comenta aqui. Enquanto você vai comentando, eu quero comentar da primeira ação que a gente está comprando nesse mês. Talvez seja a primeira vez que eu cito essa ação aqui nesse canal, que são as ações da Valid, de código VLID3. A Valid, para quem não sabe, ela é uma empresa que atua para melhorar a segurança física e digital em diferentes pontos da economia. Para isso, ela entrega aí soluções de tecnologia para aumentar a confiabilidade em diferentes transações, em diferentes setores. Sendo específico, a Valid é responsável por muitas das emissões de CNH e de RG aqui no Brasil, o seu braço Valid ID, que inclusive no trimestre recente teve um dos maiores volumes da história de emissão, deixando para trás aqueles volumes menores que eram observados ao longo da pandemia, em que vários momentos a economia estava parcialmente parada, e com isso viu o seu EBITDA aumentar bastante nessa área. Ela também atua com chips e cartões de crédito, com Valid Pay, que é outra área de negócios que aumentou a receita líquida na comparação trimestral, primeiro TRI 23 para o primeiro TRI 22, e aumentou ainda mais o EBITDA na mesma comparação. E embora essa área aqui tenha sofrido com uma queda de volumes, e tem também a Valid Mobile, são chips para celular, também uma área sofrendo com menor volume, mas conseguindo manter ali a receita zerada e ter ganhos de eficiência, aumentar um pouco ali a margem EBITDA. E ouvindo aí as 3 principais áreas sobre a Valid, aliás, Valid é uma empresa que eu cobria 10 anos atrás, quando eu era analista de investimentos de um fundo de ações. Então, naquela época, 10 anos atrás, falava bastante com o pessoal da empresa, o pessoal de RI, tava falando com fornecedores. É engraçado trazer a Valid aqui especificamente, porque ela passou na minha estratégia atual, das ações mais baratas da bolsa. Tendo te mostrado o que eu acabei de mostrar, você pode pensar, caramba, isso aí tem muito risco, Essas áreas que a empresa atua, elas estão mudando a toda hora e tá indo tudo pro digital. E sim, de fato, esse é um risco que inclusive a empresa nem esconde, tá lá no seu formulário de referência, que é um documento que toda empresa listada em bolsa tem que publicar anualmente, descrevendo várias coisas sobre seu modelo de negócios, sobre seus riscos, sobre a sua diretoria, seu management, enfim, um documento enorme. E lá no da Valid, eles comentam, que um dos riscos relacionados à companhia é sobre a capacidade dela de se antecipar a novas tendências e adaptar seu modelo de negócios às novas tecnologias, às novas tendências que vêm surgindo. Algo que sempre teve no DNA da Valid, não à toa, se for olhar para um período um pouco mais longo, desde 2016, ela vem aí evoluindo o seu EBITDA normalizado. Teve ali um período de muito sofrimento, no auge da pandemia, mas está aí no atual período em recorde de EBITDA normalizado. Algumas outras informações sobre a Valid, ela vem tendo uma valorização boa nos últimos 12 meses, está abaixo do seu valor patrimonial, tem um preço por lucro relativamente acima da média e um dividend yield de 3%. E eu comentei que eu estou comprando Valid porque ela já estava na nossa carteira de ações e estava com peso ainda um pouco menor do que o alvo. A gente investe em 20 diferentes ações, 20 ações muito baratas, colocando o peso igual em cada uma das ações. E aí as que a gente compra com aportes novos dos nossos clientes, que todos os meses fazem aportes. A gente vai usando esses aportes novos da parte que vai para ações brasileiras, vai comprando aquelas ações que estão com peso um pouco abaixo dos 5% de alvo. É por isso que todos os meses tem um vídeo de ações baratas que estou comprando, que eu estou comprando ações na pessoa física todos os meses. Inclusive eu sigo regras de portfólio para saber sempre exatamente quais ações comprar e quando vender. Vou falar mais sobre isso nesse vídeo ainda também. Mas o ponto é que eu comecei aqui falando da Valid, falei um pouco mais dela do que eu costumo falar de uma empresa aqui, e espero que você não tenha tomado nenhuma conclusão ainda, porque faltou muito contexto. Não te expliquei por que Valid tá barata, eu não te expliquei por que eu tenho 20 diferentes ações na minha carteira de ações e por que todos os nossos clientes dos serviços de wealth também têm isso. Também não te expliquei, momento de comprar e de vender ações. 3 pontos que eu vou falar aqui ao longo desse vídeo. A começar sobre o porquê 20 ações. Agora há pouco eu comentei sobre os riscos da Valid. Eu te mostrei lá o formulário de referência, as linhas de negócio da empresa, que, por exemplo, ali os chips para celular, eles tendem a acabar. O meu celular atualmente já nem tem chip, é um eSIM, chip virtual, e de fato existem aí riscos não só na Valid, como qualquer ação na bolsa. Investimento em ações é um investimento com maior nível de risco, e uma das formas que a gente usa para reduzir o risco se chama diversificação. E na estratégia das ações mais baratas da bolsa, eu prego que a diversificação entre ações brasileiras seja uma carteira de 20 diferentes ações. Assim, se der uma ruim, você está relativamente protegido. Quer ver? Então te liga, vamos pensar aqui num cara cuja carteira de longo prazo é 50%
ações brasileiras, 50% ações norte-americanas. Ou seja, um cara extremamente tolerante ao risco, que tá correndo relativamente bastante risco, beleza? Então tá, esse cara aqui tem 20 diferentes ações na parte de ações brasileiras. Por serem 20 diferentes ações e peso igual, cada uma tem 5% de peso na parte de ações brasileiras, que é metade da carteira do cara, ou seja, esse cara tem um peso de 2,5% em cada uma das ações. Então, se os riscos da Vale de pegarem e se tornarem realidade, as ações despencarem, caírem aí 95%, o que acontece com esse cara? Ele perde apenas 2,38% de todo o seu capital, e eu te garanto, esse cara não vai quebrar, diferentemente de um cara que concentra em uma única empresa que dá uma ruim dessas. Isso já nos ajudou muito no passado, sabe por quê? Porque várias das ações que eu comprei, que o Clube do Valor comprou, despencaram. Eu não tenho nenhum problema em revelar isso aqui, porque no limite só existem dois tipos de investidores. Aqueles que já compraram uma ou algumas ações que despencaram e os mentirosos, ou que começaram a investir há muito pouco tempo, tipo 1, 2 semanas. No caso da estratégia das ações mais baratas da bolsa, que é a estratégia que eu sigo, que a maioria dos nossos clientes de wealth seguem, já passaram várias ações que destruíram valor, que caíram bastante. Não escondo isso aqui. Já passou pela nossa carteira, por exemplo, as ações da Bombril, que a gente teve durante 2 anos, entre 17 e 19, e que caíram aí mais de 30% nesse período, enquanto a bolsa subia bastante. Já passaram ações da Minupar, quem lembra? Eu citava aqui nos vídeos em 2021, enquanto teve na carteira essas ações caíram aí também mais de 30%. Uzi Minas está na nossa carteira desde 2021 e vem destruindo o valor de lá para cá. Claro que a queda não foi tão grande, que a gente foi comprando ao longo de todo esse período, nosso preço médio é menor do que R$12, mas ainda assim, é uma ação que caiu bastante. E mesmo tendo essas 3 ações em carteira ao longo da história, pega o nosso cliente mais antigo e o que a gente enxerga é o seguinte: um retorno da carteira de ações dele de quase 300% contra o retorno de 87% do Ibovespa no mesmo período. Esse cara teve essas 3 ações. A carteira dele foi muito melhor, por quê? Porque para cada ação que cai 30%, 40%, 50%, eventualmente vai ter alguma que vai subir 100%, 200%, 500%, 1000%. Essa é a beleza aqui do investimento em ações, tem uma assimetria positiva ao teu favor. O legal de mostrar aqui é que na carteira global desse cliente, que é nosso cliente já há muitos anos de wealth, e cuja carteira global é bem mais diversificada, tem bem menos risco do que só uma carteira de ações, ele tem um resultado muito bom, né? Ele já viu aí seu patrimônio praticamente dobrar nesses 7 anos, um retorno muito acima do CDI, do IPCA no mesmo período. Lembrando que esse cara é nosso cliente de wealth, ele tem contato diretamente a um profissional credenciado para ajudar ele com novos aportes, que montou a alocação de ativos dele, que ajuda no rebalanceamento e aí por diante. Eu te mostrei tudo isso, né, as ações que despencaram, o resultado da carteira como um todo, por quê? Para chegar a 2 conclusões. A primeira delas, são apenas algumas ações que mais trazem o maior retorno no longo prazo, tá? Essa tabela aí mostra quase 15 mil ações nos Estados Unidos e mostra como a maioria delas caiu mais de 75%, enquanto algumas, ali uns 20% delas, subiu mais de 325%. Essas algumas explicam melhor o retorno do todo. E o segundo fato é para você normalizar quedas na sua carteira. Super comum, beleza? Por isso, a importância da diversificação. E é por isso que temos 20 diferentes ações, sendo a segunda que a gente está comprando nesse mês de julho, as ações da Vale. Parece pegadinha, né? A primeira é Valid, a segunda é Vale de código Vale3. A Vale dispensa apresentações, mas ela vem sofrendo, né? Recentemente anunciou aí redução dos dividendos, ela tem uma correlação muito grande com o minério de ferro, que vem sofrendo aí no período um pouco mais longo, e basicamente no final de junho ela sofreu com uma especulação de que manteiga, sim, Guido Mantega, quem lembra aí, né, da última década, lembra das incompetências dele, sim, ele pode assumir a Vale. Enfim, a Vale vem caindo quase 10% nos últimos 12 meses, né, com dividendos, tem um preço por lucro muito baixo e um dividend yield bom, acima da média, 8,5%, olhando para os dividendos dos últimos 12 meses. E ela tá na nossa carteira com um peso um pouco abaixo do 5% alvo, por isso a gente vai comprando um pouquinho de Vale para trazer sua posição de volta ali para a posição alvo dos 5%. Enfim, acabei de explicar por que 20 ações, já te expliquei quais são as 2 que a gente está comprando das 4. Tem 2 coisas importantes que eu quero falar contigo aqui. A primeira, o que é uma ação barata para mim? Quem é clubista, assíduo, assiste todos os vídeos, já me viu explicando diferentes formas da estratégia, eu vou explicar de uma forma diferente. E a segunda, quando comprar ou quando vender uma ação. A começar pelo que é uma ação barata para mim. Recentemente eu fiz um vídeo aí falando da nossa estratégia, comparando ela com a estratégia do Luiz Barsi, cara que eu respeito, admiro muito, já aprendi muito com ele e com toda a galera do Ações Garantem o Futuro. Embora eu tenha sido respeitoso no vídeo, como eu tento sempre ser aqui, eu recebi alguns comentários como esse aqui, né? Falando que uma pessoa que discorda do Barsi não é uma pessoa séria. Numa linha de raciocínio brilhante em que esse cara basicamente fala que
aqui quem não tem exatamente as mesmas ações do Barsi, ou seja, todo o pessoal da gestora Dínamo, uma das mais tradicionais do Brasil, da IP, uma das mais tradicionais do Brasil, da Verde, outra gestora tradicionalíssima, nós aqui do Clube do Valor, enfim, todo mundo que não tem exatamente as mesmas ações do Barsi não é uma pessoa séria, né? Uma linha de raciocínio brilhante, mas enfim, relativamente partida com essa outra linha de raciocínio, né? Dizendo que você está discordando de um cara de 3,6 bilhões em patrimônio. Fala sério. O que me faz responder é uma provocação, tá? Se todo mundo concordasse 100%, seja com o Barsi, seja comigo, seja com qualquer investidor, todo mundo teria exatamente as mesmas ações e essas ações não estariam mais baratas, elas não seriam mais boas, porque todo mundo teria elas, deixando de lado várias ações que iam passar a ficar baratas em diferentes tipos de análise, em diferentes estratégias. Onde é que eu quero chegar? É que não existe uma única boa estratégia de investimentos, e se eu tenho uma estratégia diferente da do Barsi, não significa que eu acho a dele ruim, pelo contrário, eu acho a dele boa, significa que a gente tem temperamento diferentes, visões de mercado diferentes, tolerância ao risco diferentes, enfim, todo investidor acaba sendo um investidor diferente, por isso que eu levanto aqui a bandeira do investimento com estratégia, aí que não precisa ser a minha, mas tem que ter uma estratégia clara. É isso, inclusive, que a gente faz aqui com os nossos clientes de Wealth, a gente ajuda eles a investirem com uma estratégia clara, e é isso que eu ensino no DMA 2.0, nosso curso completo de seleção de ações, vai do zero ao avançado sobre como conquistar a liberdade financeira investindo em ações, em que a gente ensina não só uma estratégia, mas 4. Não é só a nossa, a gente ensina também a Magic Fórmula, uma estratégia de dividendos, que eu aprendi no livro do Décio Bazin, a estratégia Net Working Capital, do Benjamin Graham, enfim, que eu tô mencionando aqui, provavelmente pela última vez, a gente tá com vagas abertas para a última turma, Descomplicando o Mercado de Ações, cujos alunos levam acesso vitalício ao ranking das ações mais baratas da Bolsa, e essas vagas vão fechar nessa semana que tá começando. Talvez hoje, talvez amanhã, a gente não decidiu exatamente qual dia, mas vão fechar e não vão mais abrir. Então, última chance para entrar no DMA, o link aqui. Dito tudo isso, já vou explicar um pouco melhor como funciona a minha estratégia, mas antes eu quero citar a terceira ação aqui que a gente está comprando. Essa é uma ação que eu sei que muitos de vocês aqui que me acompanham também têm, que é a ação da Irani, de código RANI3. A Irani atua basicamente no mesmo setor da Klabin, papel, embalagem de papelão do lado, esse tipo de coisa. E basicamente é uma ação que está com alto earning yield. Está lá no ranking das 20 mais baratas da Bolsa, tá na nossa carteira aqui do Clube do Valor, né, no nosso fundo de investimento em ações, nossos clientes de Wealth têm acesso. Tá tendo uma performance boa aí nos últimos 12 meses e tem outros múltiplos de valor baixos, né? O preço por lucro dela é relativamente baixo, o dividend yield é relativamente alto. Inclusive, recentemente, ela deu uma hypada, né, com essa notícia, que ela anunciou uma decisão judicial favorável, né, sobre crédito de PIS e COFINS. Ela ganhou aí um crédito de tipo 220 milhões para reutilizar nos próximos 2 anos, compensando outros tributos federais. Fez a ação subir bastante no dia seguinte, né, que saiu essa notícia, e isso não mudou em nada a nossa forma de enxergar o mercado. A gente comprou a Irani por causa do earning yield dela, tá mais alto do que a média, e é por isso que ela está na nossa carteira. Até quando, Ramiro? Como é que tu faz para decidir quanto compra e quanto vende uma ação? É isso que eu vou falar agora. A gente aqui investe com regras claras, sistemáticas, puramente matemáticas para tomada de decisão. Por que isso? Porque eu acredito que todo ser humano, ou seja, todo investidor, é enviesado, né? Tem vieses comportamentais, vieses emocionais que atrapalham a tomada de decisão de investimento. Para dar exemplo aqui de vieses que às vezes fazem investidores manterem ações que não deveriam manter, quero citar 2. Primeiro, o Endowment Effect. Endowment Effect diz que a gente dá um peso maior às coisas que são nossas do que às coisas que a gente não tem. Um exemplo, assim, de um estudo claro. Você quer muito ir num show na tua cidade, digamos o show do U2, só que o ingresso tá caríssimo, tá? Sei lá, 3 mil reais. Aí você pensa, não, eu não vou gastar 3 mil reais pra ir num show, por uma noite só. Aí tá tudo bem, só que alguém te dá esse ingresso de presente. Você recebe, ganha, sei lá, numa rifa. Agora eu tenho o ingresso do YouTube. A mesma pessoa que antes não compraria por 3 mil reais, a partir do momento que ela tem o ingresso, ela também não venderia por 3 mil reais, que não faz nenhum sentido. E ela deu um peso maior pro ingresso porque ela tá em posse dele agora. Esse é um dos viéses que existem. O outro da ancoragem, que é quando a gente ancora a nossa tomada de decisão em uma informação irrelevante para a decisão em si. No caso do investimento em ações, é quando você compra uma ação, ela cai e você pensa, não, eu não vou vender essa ação antes dela voltar ao preço que eu paguei. Pode parecer lógico, mas não é. O preço que você pagou é uma informação irrelevante para tomar a decisão de venda ou não. Porque se essa ação caiu e os resultados da empresa que está por trás do código da ação também caiu, eventualmente ela ficou cara, mesmo sendo caído. Foi por isso que a gente vendeu, por exemplo, Bombril Mino para no prejuízo. Para os nossos clientes de Wealth, a gente ajuda eles a fazer o rebalançamento de 3 em 3 meses, em que a gente faz a seguinte pergunta, né? Olhando para a estratégia de seleção de ações que tu está seguindo, você compraria essas mesmas ações hoje? Se a resposta for não, eu não compraria, sei lá, Klabin. Ela não tá barata para mim.
Então, no rebalanceamento, o ideal seria vender e comprar uma ação barata que surgiu. E para saber quando comprar, outro framework aqui que a gente segue com os nossos clientes de Wealth se chama rebalanceamento, em que basicamente a gente determina para cada cliente, para cada pessoa, uma carteira feita sob medida para ela, considerando a realidade dela. Então, sei lá, um cara que já investe em imóveis na pessoa física, a gente não coloca fundos imobiliários na carteira de ações. Um cara que tem já dinheiro no exterior, a gente não vai colocar ações norte-americanas na carteira dele aqui. Um cara que é muito tolerante ao risco, a gente vai colocar mais peso em renda variável. E, enfim, depois de determinar uma alocação de ativos ideal para cada pessoa, como, por exemplo, uma carteira 100% renda variável, com 1/3 de peso ações brasileiras, norte-americanas e fundos imobiliários, e depois de montar essa carteira, de 3 em 3 meses, a gente vai dar um check na carteira, vai olhar como é que ela tá. E, eventualmente, ela pode ter saído dessa composição aqui, exatamente 1/3 em cada classe de ativos, para essa. Uma composição em que ações brasileiras ganharam peso, em que ações norte-americanas perderam peso e fundos imobiliários seguiram igual. Nesse caso, tá, a gente vai vender um pouco de ações, sim. A gente vai vender aquele excedente, aquilo que está acima dos 33%, e vai usar esse dinheiro para comprar ações norte-americanas na baixa. Comprando na baixa e principalmente mantendo a tua carteira alinhada à sua tolerância ao risco. Enfim, sobre a quarta ação, tá? A quarta ação é de uma empresa que objetiva a fabricação e comercialização de vários tipos de ferro-liga, como ferro cromo de alto carbono, ferro cromo de baixo carbono, ferro sílico cromo e o ferro sílico 75%. Você não entendeu nada, né? Mas então entenda que essa ação tem um preço por lucro de 5,5%, dividend yield relativamente acima da média, mas o que a gente realmente olha é para o earning yield. Nesse caso, essa ação está com o earning yield acima da média. Tá na nossa carteira, a gente está fazendo aportes novos. Estou falando aqui da Ferbasa, de código FESA4. E eu fiquei te devendo uma explicação mais detalhada da minha estratégia. Eu vou fazer isso revelando outras 6 ações baratas nesse mês atual. Como? Nesse e-book aqui, a gente vai liberar acesso para ti de forma gratuita. É só baixar aqui, você vai conhecer 10 ações baratas do total e uma explicação mais aprofundada da estratégia. Se você quiser conhecer outra estratégia, outra forma de observar o mercado, vai estar um vídeo sobre a nossa estratégia de dividendo. Um grande abraço e até mais.